1. Então, para a gente começar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel 47. Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizar essa passagem para vocês. Ezequiel, ele foi um profeta do Antigo Testamento, um homem chamado por Deus em meio ao exílio, né? Então, o povo de Israel estava cativo na Babilônia e Ezequiel foi um homem que recebeu visões profundas e muito simbólicas de Deus, né? Tem aquela famosa visão que ele teve dos ossos, né, voltando à vida. Muita gente conhece essa. E essas visões, elas revelavam a presença de Deus e a sua promessa de restauração. Então aqui, hoje nós vamos ler uma dessas visões, né, que nela Ezequiel é levado por um homem ao templo do Senhor. E aí acontece algo nessa visão. Então a gente vai ler a partir do 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficaram saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Então aqui, Ezequiel estava vendo uma água que saía da soleira do templo, da entrada do templo, e que descia em direção ao mar. E no final ele fala que essas águas elas saíam do santuário. E o que é o santuário? O santuário é o lugar da presença. Então essa água aqui, que Ezequiel estava tendo essa visão, simbolizava a presença de Deus, inundando outros lugares. A presença já não ficaria mais dentro do templo, presa dentro de um templo, mas ela passaria a alcançar regiões onde antes não havia vida. Esse rio, então, ele representa a presença de Deus. E mais, tem mais uma coisa interessante dessa passagem. Ela nos mostra que existem níveis de profundidade desse rio. E a minha pergunta que eu tenho para você hoje é: onde a água está batendo em você? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Qual é o nível da presença que você tem experimentado?
E eu gosto de exemplos práticos, para que a gente entenda um pouco sobre o que essa passagem ela quis dizer. E quando eu fiquei pensando num exemplo prático, assim, de verdade, só me veio esse na cabeça, que é quando a gente vai na praia, né? Que a gente entra no mar. Então eu queria usar esse exemplo para vocês, para que a gente entenda um pouquinho mais do que Ezequiel queria falar sobre esses níveis da presença de Deus. E eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não gosto muito de entrar no mar, porque eu sinto muito frio. Eu sinto muito, muito frio. Então, eu sou aquela pessoa que vai lá e molha só os pés, no máximo vai até a cintura, né? E eu também não sei nadar, então dificulta ainda mais, né? Então, eu prefiro, né, não me arriscar. Então, eu sou essa pessoa que, para mim, entrar no mar é bem desconfortável. Embora eu goste, eu acho, né? Eu gosto do mar, gosto de praia, mas para mim é mais desconfortável. E vamos combinar que realmente é desconfortável, porque tu vai te molhar, né? Tu vai ir para um lugar desconhecido, então às vezes tu nem sabe o que tem ao redor ali no mar, né? Nas tuas pernas passando. Não dá para ver, às vezes, embaixo, né? O que tem ali. E eu preciso deixar tudo para trás, né? A minha cadeira lá que estava com as minhas coisas na praia, tenho que deixar tudo para trás. Então é um pouco desconfortável. Mergulhar no mar, né? O som abafa e aí tu já não ouve mais ninguém. Então, para mim, né, na minha opinião, é um pouco desconfortável mergulhar. Só não é desconfortável, né, nadar, mergulhar, enfim. Minha afilhada também, daí quando eu vou para a praia eu fico bem longe, eles vão lá para o fundo. Então, para quem já experimentou isso, é bom. Né? Para quem sabe nadar, é bom, gosta de mergulhar. Então, usando esse exemplo, só para vocês entenderem, é um pouco desconfortável a gente mergulhar. Tem algumas coisas que eu tenho que deixar para trás. Mas quem entra, mergulha e nada, adora, né? Porque daí passa até o frio, né? Se tu fica com a água pela cintura, tu sente frio. Mas se tu mergulha, daí teu corpo todo fica na mesma temperatura e tá tudo certo. Tu nem sente mais frio. Então, pensando nisso, a gente vai começar pelas águas pelos tornozelos. A água pelo tornozelo é aquela pessoa que vai na praia e ela só quer saber como é que está a temperatura da água. Vocês já viram? Vocês já foram na praia e só foram lá ver como é que estava a temperatura? Só molharam os pés, né? Então tu vai lá, tu sente a água, mas tu só prova um pouquinho e tu já sai. Não, eu só vou aqui molhar os meus pés para ver como é que tá, mas eu ainda estou muito longe de mergulhar. A água pelos tornozelos é isso. Eu até vejo o que Deus faz. Eu vou lá e dou uma experimentada, um pouquinho assim. Nem existe essa palavra experimentada, eu acho. Mas eu vou lá e eu só experimento um pouquinho. Mas eu fico bem longe de realmente mergulhar. É como se eu fosse a multidão. A multidão, ela vai, ela segue, ela olha Jesus, ela sabe dos milagres, ela até deseja, mas ela não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Porque todo mundo vai na praia, todo mundo que vai na praia molha os pés. Dificilmente alguém que não vai na praia não molha os pés. Então é a multidão, é todo mundo. Poucos são os que vão lá e mergulham, né? E a verdade é que às vezes eu nem entendi por que eu preciso ir mais profundo. Às vezes eu estar com a água no tornozelo é porque eu nem sei por que eu preciso ir mais profundo. Porque eu não consigo ouvir a voz do Senhor falando claramente na praia. Quando eu estou ali na beira, que eu estou só molhando os pés, eu estou ouvindo. Eu estou vendo o carrinho do queijo passando, o carrinho do picolé. E quando eu olhar um negócio que eu deseje muito, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou pensar 2 vezes, eu vou sair da água. Então, estar com as águas no tornozelo é bem perigoso, porque eu não vou pensar 2 vezes em sair da água. É isso, você está com a água no tornozelo e quando alguém te convida para alguma coisa, alguém diz algo contrário, você escuta essas vozes e você já sai da água rapidinho. Eu estou indo no culto. Não, mas aí uma pessoa me convidou para outra coisa. Agora eu não vou mais. Você não pensa 2 vezes em correr.
E assim você não se concentra naquilo que o Senhor quer falar com você. Porque você está ouvindo todas as outras vozes, não tem como. Eu estou muito na beira. E ali na beira eu vou ver tudo que está passando, tudo que está acontecendo. Então, é como se eu estivesse com os meus pés na presença, mas os meus olhos e os meus ouvidos estão em todo o redor. E aí dificulta. Porque o Senhor não consegue falar comigo e é por isso que eu não sei porque que eu preciso ir mais profundo. Então, as águas no tornozelo é isso. É um pé aqui e outro lá. É muitas vezes eu deixando com qualquer outra pessoa me influencie. A água pelo tornozelo é uma coisa... É aquela pessoa que é levada por vento de doutrina, sabe? Qualquer um que fala alguma coisa, então acho que isso aqui que é verdade. Qualquer pessoa que fala algo na internet, então isso aqui que é verdade. Porque a pessoa não tem conhecimento. Eu não me aprofundei, eu não mergulhei, então eu não sei, eu não consigo escutar a voz de Deus para Ele me falar, não, isso aí não é isso aqui. Porque eu tô desconcentrado, eu estou ouvindo todas as outras vozes. Mas Deus está te chamando para não olhar mais para as coisas desse mundo e mergulhar naquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Você está perdendo tempo no raso. Só mais. E aí vem a água pelos joelhos. Nesse nível eu dei um passo a mais. Eu já avancei, já fui além da superfície. Não estou mais só molhando os pés agora. Mas eu ainda estou mais do lado de cá do que do lado de lá, né? Ainda estou mais perto da praia. Se eu olhar para trás, está ali o chão firme. Eu já posso correr. Qualquer coisa eu corro. E já volto. Estar com a água nos joelhos é até reconhecer que eu preciso de Jesus. Eu até reconheço, não preciso mergulhar, eu preciso dessa presença. Mas talvez eu tenha medo de me afogar. Eu tenho medo de perder o controle. Muitas vezes a gente tem medo de perder o controle, né? Então eu tenho medo de nadar. Vai que aconteça alguma coisa ruim, né? Se quando estiver nadando, eu me afogue. Eu tenho medo, talvez, do que Deus possa me pedir. Que se eu mergulhar, eu estou deixando tudo para trás. E com certeza Deus vai me pedir alguma coisa. Medo de que se eu for mais fundo, coisas na minha vida mudem. E vai mudar, com certeza. Mas eu tenho medo. A água pelos joelhos é como se fosse um momento de tensão. Eu experimento um pouco da presença de Deus, sei quem Ele é, sei porque eu fui chamado, mas eu ainda estou resistindo. Eu oro, eu choro, eu venho no culto e as lágrimas correm. Me entrego em alguns momentos, mas no fim eu logo me retraio. Não deixo Deus entrar naquele lugar que Ele precisava entrar. É como se eu estivesse testando a profundidade, né? Então, mas com o pé meio pronto para voltar a qualquer coisa. Mas eu queria dizer para vocês, em 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Você não precisa ter medo de mergulhar. O próprio amor do Senhor tira esse medo que você tem de que algo vai sair do seu controle. E eu posso te garantir, o que te espera nas águas profundas é muito maior do que você está tentando preservar na margem. É muito maior. E às vezes a gente acha que a gente vai perder algo muito grande. E não. É muito maior do que nos espera quando a gente mergulha. E aí vem a água pela cintura. Eu diria que a água pela cintura é o pior lugar para a pessoa se estar. Assim, é claro que os outros também é bem ruim, né? Mas a água pela cintura é ruim, porque a pessoa está metade, ela está em cima do muro. Literalmente ela está em cima do muro. E o que Deus faz com os mornos? Vomita. Pois é. Estar em cima do muro é bem perigoso. Porque eu estou servindo na igreja, eu estou participando do link, eu estou super envolvido, mas eu ainda não me entreguei totalmente.
eu entreguei só uma parte da minha vida, mas aí existem áreas que Deus não consegue acessar, que eu insisto em manter o controle. Ainda existem coisas que me seguram de mergulhar. Talvez eu esteja não querendo abrir mão da minha zona de conforto, ou eu tenho medo de perder o controle também de algumas coisas. Só que mergulhar é simples, é só um passo e eu já estou mergulhando. Mas por algum motivo eu permaneço estagnado. É como se eu estivesse dentro da água, mas eu ainda dou pé. Eu ainda posso passar andando por essa água. E enquanto você der pé, você vai ter o controle sobre as coisas. E você não vai mergulhar. E não vai viver aquilo que Deus tem para você. E isso é perigoso, porque isso aqui é a maioria de nós. A maioria de nós está com a água pela cintura e às vezes a gente nem percebe que está com a água pela cintura. A gente acha que porque a gente está participando de tudo que a igreja promove, nós estamos mergulhados. Mas não. Às vezes é um engano. Eu posso estar participando de tudo e ainda assim eu não mergulhei naquilo que o Senhor tem para mim. E será que a gente foi chamado para manter esse controle, para manter esse pé? Ou a gente foi chamado para confiar totalmente e se lançar nas águas profundas da presença de Deus? Mas aí vem, a gente mede mais 500 metros, né, como aquele homem, e aí vem as águas para se nadar. Eu diria que é o ponto sem volta. Agora não tem mais volta, eu já estou nadando, já não consigo mais passar andando. Agora é só nadando. Então eu preciso saber nadar. E aí eu gosto de um exemplo bem de praia mesmo. Estou dando esse exemplo porque eu acho que vocês vão me entender melhor, porque vocês também provavelmente já foram à praia. Sabe quando tu está todo sujo de areia? Talvez quem tenha criança saiba o que é isso. Talvez quem não tenha não se suje tanto. Mas quem tem criança tem que sentar no chão, daí a criança toca areia sem querer. Esses tempos eu estava na praia e daí tinha uma mãe sentada e o filho veio e tocou areia assim nela. E eu pensei, meu Deus. Então quem tem criança sabe que tu vai te sujar de areia, porque se tu for brincar com a criança, tu vai ter que sentar na areia, tu vai ter que se sujar e às vezes, né, a areia vem na cara, vem no cabelo, vem em tudo. E aí, geralmente, né, as pessoas vão até o mar para se lavar para depois ir para casa. Não sei vocês, mas eu faço isso. E aí quando a gente vai, né, no mar para se limpar da areia, tu tem que, se tu tá todo sujo de areia, tu vai ter que mergulhar. Porque não adianta, tu pode até fazer assim com a água, mas não vai limpar totalmente. Então tu mergulha para poder tirar aquela areia, aquele excesso, e para poder lavar tudo. Porque senão vai ficar areia no teu cabelo, vai ficar areia em tudo, tu não vai conseguir se lavar. Eu diria que é a mesma coisa com a presença de Deus. Eu estou sujo pelo pecado, eu estou sujo por coisas que me aprisionam, e se eu não mergulhar, não vai lavar. Se eu não mergulhar total nessa presença, não vai lavar a água pela cintura, mas ainda daqui para cima eu estou todo sujo. Se eu não mergulhar nessa água para que essa água me lave, eu vou permanecer sujo. Então às vezes tem uma coisinha que está me atrapalhando ali, um pecado, algo que eu não estou conseguindo vencer, talvez porque eu não mergulhei. Eu não preciso estar limpo para mergulhar. Eu preciso ir sujo mesmo, porque daí é essa água que vai me lavar. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar perfeito, né? Deus, primeiro eu vou resolver toda a minha vida, daí depois eu falo contigo. Não vai conseguir resolver a tua vida. Deus, primeiro eu tenho que resolver isso aqui, aí depois eu me abro para a tua presença. Não, é justamente se abrir para a presença que vai fazer com que o Senhor transforme algo na sua vida.
Se você não fizer isso, não vai transformar. Vai ser só pela força do seu braço e uma hora vai dar errado. Então não espere estar perfeito para mergulhar. Às vezes a gente acha, Deus tem que estar tudo certinho na minha vida. É que nem o batismo, né? Já ouvi muita gente, mas muita gente. Se eu contasse, olha, não tem como contar. Eu acho que eu não consigo contar quantas pessoas já me falaram isso. Não, Fábio, mas é que primeiro eu vou fazer tal coisa para depois me batizar. Só que a palavra diz, quem crê e for batizado será salvo. É só crer. É ali que inicia a minha vida com o Senhor. Então o batismo, que é simbolicamente, esse morrer para mim e viver para Cristo, é o começo. Eu vou ir e o Senhor vai fazer. E é a mesma coisa que eu posso mergulhar nessa presença. E a partir do momento que eu mergulho, é aí que as coisas são transformadas, é aí que eu venço o pecado, é aí que eu tenho força para vencer. Porque se eu não tiver essa presença, eu não vou vencer o pecado. Eu vou ser um religioso, moralista. Eu não vou vencer o pecado. Então, quando eu chego nesse nível, onde eu mergulho, vai me custar tudo. Eu vou ter que deixar tudo para trás. Eu não vou poder me importar com a minha reputação, porque vai molhar tudo. Vai molhar meu cabelo, vai me molhar por inteiro. Porém, algo extraordinário acontece nesse lugar, quando eu mergulho. Quando eu já estou no lugar onde eu só vou conseguir passar nado. Acontece frutificação, cura e provisão, que vem dessas águas. Se vocês voltarem ali comigo, ali no finalzinho de Ezequiel 47, ele diz o seguinte: estas águas correm para a região leste, descem ao Vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. O mar que ele está mencionando aqui é o Mar Morto. E eu não sei se vocês sabem, mas o Mar Morto tem uma água extremamente salgada, então não há vida aquática. E se tu misturar uma água salgada dessas com uma água doce, o que vai acontecer? Provavelmente essa água doce vai ser contaminada. Mas aqui acontece algo sobrenatural. Quando essa água chega nesse mar, esse mar passa a ter vida. Ou seja, mergulhar é sobrenatural. Não é natural. Não tem como eu entender pela minha mente humana. Como que eu, cheio de defeitos, falhas e pecados, quando eu mergulho numa água, eu passo a ter vida? Não era para ser o contrário, eu contaminar essa água? Não, porque é sobrenatural. É uma água que vem do santuário de Deus. E ela transforma. Onde não havia vida, passa a ter vida. Então, naquelas áreas da minha vida, quando eu mergulho, onde não tinha vida, passa a ter vida. Naquelas áreas da minha vida, onde não tinha jeito, onde há doença, passa a ter cura. Naquelas áreas da minha vida, onde eu não sabia o que fazer, Deus, acontece a provisão. É isso que acontece quando nós mergulhamos. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornaram saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar. Os seus, um pouquinho mais para frente, serão deixados.
Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessa árvore não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são resfolgadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos de alimento e as suas folhas de remédio. Como eu sei que eu estou mergulhado nessa água? Se ao redor de mim algo está acontecendo e algo está sendo transformado. Se eu não estou pregando para as pessoas sobre Jesus, e se eu não estou pregando essa transformação, e se pessoas não estão sendo alcançadas, curadas, se elas não estão recebendo vida, é porque talvez eu não esteja mergulhado. Porque onde esse rio passar, e se eu carrego essa presença, algo precisa ser transformado. E o meu interior também precisa ser transformado. Essa é a evidência que eu realmente cheguei nesse nível. Eu vejo as coisas ao meu redor sendo transformadas. E eu queria dizer para você, tá tudo bem se você não souber nadar. Porque como eu falei, é algo sobrenatural. A gente não precisa saber nadar. Esse rio, ele representa o fluir do trono de Deus. E onde ele passa, tudo ganha vida. Águas salgadas se tornam doces, peixes se multiplicam, árvores crescem, folhas curam. Quando essa presença ela flui de dentro de mim, pessoas ao meu redor precisam ser curadas, o poder de Deus precisa ser manifesto. É só assim que eu sei que eu realmente mergulhei nessa presença. Se isso não estiver acontecendo, então provavelmente essa água está na cintura, está no joelho ou está lá no tornozelo. Porque essa presença, simbolizada por esse rio, ela transforma tudo por onde passa. E eu queria dizer para você que esse texto, ele não é só uma visão profética do passado que Ezequiel teve. Ele é uma verdade para hoje. É uma verdade espiritual de que Deus é a fonte da vida, da cura e da provisão. E que quando eu mergulho nesse rio, eu frutifico. E essas águas, elas me conduzem por completo. Porque eu não consigo mais colocar o pé no chão. Agora eu preciso nadar. E eu preciso deixar que a água me leve por onde ela quiser que eu for. Mergulhar é deixar tudo para trás. Mergulhar é deixar minha dignidade para trás. Mergulhar é perder totalmente o controle da minha vida, mas sabendo que eu vou experimentar cura, transformação, provisão. E o meu redor será transformado, porque onde existia morte, agora passa a ter vida. Em Salmos 1, 2 ao 3 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. De que essa árvore, ela é plantada na água. Existe uma presença que está nutrindo ela. Nós precisamos ser como essa árvore, que é nutrida pela palavra e que dá fruto. A folha não murcha. E tudo que nós fazemos é bem sucedido. Em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Jesus estava dizendo isso. Do nosso interior precisa fluir essa água que desce do trono, que transforma o meu ser e que transforma tudo ao meu redor. Essa é a presença de Deus.
que foi prometida no Antigo Testamento e que hoje nós temos acesso para que essas coisas aconteçam.